nome de Jesus. Agora eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3. E assim diz a palavra do nosso Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas suas palavras e venhas vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo. Vamos ler juntos até o verso 18? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém. Deus abençoe sua maravilhosa palavra. Obrigado pela sua leitura comigo. Me apoiou nesta manhã. Autojustificação ou justificação do alto. Nas últimas duas mensagens que nós pregamos aqui, nós trouxemos o ensino de Paulo, primeiro falando da realidade dos judeus e da realidade dos gentios diante de Deus, ambos pecadores e carentes da misericórdia e da graça de Deus, ambos salvos pela graça. Segundo, nós pregamos sobre a necessidade de quebrar barreiras e construir pontes, para a proclamação. Paulo desconstrói todo um pensamento hipócrita da fé judaica no contexto daquela época para apresentar a graça de Deus. Mas agora Paulo vai um pouquinho mais adiante. E o destaque de Paulo nesse texto são duas questões básicas. Primeiro, ele coloca lado a lado uma vertente que liga a obediência da lei, portanto, uma justificação baseada em obras, ou autojustificação, e na outra totalmente ligada à justificação pela fé em Cristo Jesus, ou seja, uma obra que Cristo faz e que eu dou crédito a ela, eu confio a minha vida à obra de Cristo. Uma a justiça dos homens, a outra a justiça de Deus. Numa, o homem buscando se justificar por si mesmo, em obediência à lei, e tentando cumprir todas as ordenanças da lei. Na outra, o homem colocando sua confiança somente na justificação que Deus opera através do sacrifício de Cristo Jesus. Então Paulo está colocando duas realidades lado a lado. Lembrando que Paulo está escrevendo para a capital, para a igreja que está na capital romana, onde havia sinagogas, onde havia muitos judeus moravam na capital, muitos cristãos vindo do judaísmo, ainda tinha aquele resquício da fé judaica, muitos ainda alicerçados, praticamente ou totalmente na lei ainda, com pouca noção do evangelho. Paulo está nutrindo aqueles irmãos, está desafiando. Deus está usando o apóstolo Paulo para transformar aquela igreja, ao mesmo tempo para quebrar a barreira que havia. Muitos gentios eram preteridos dentro da própria comunidade cristã, e Paulo está tratando disso de maneira amorosa, doutrinária, firme, a igreja em Roma. Eu quero chamar a sua atenção fazendo algumas declarações durante a exposição desse texto. Eu achei mais didático fazer assim. Eu espero que você compreenda e que você e você possa comprar para você aquilo que eu vou propor nesta manhã. São algumas declarações problemáticas. Eu gosto sempre de me declarar vencedor, feliz, não é isso? Próspero, rico. Dificilmente me declarar numa outra situação, numa situação de demérito, numa situação de incapacidade, numa situação de não controle, porque nós gostamos de ter o controle. Na sua casa eu imagino que você tem alguns controles para controlar a televisão, controlar outros equipamentos, e nós gostamos de estar no controle. E quanto mais desenvolve a tecnologia, mais botões tem, ou seja, a nossa ideia de que nós estamos no comando da coisa. Então nós não gostamos de ser reféns da nossa insuficiência, da nossa incapacidade.
nós buscamos muitas vezes ser suficientes naquilo que nós fazemos, pensamos, queremos. Eu quero fazer algumas declarações nesta manhã. Primeiro, do verso 1 ao verso 8. Em primeiro lugar, eu queria que você se declarasse nesta manhã perdido. Diga assim: eu estou perdido. Pode declarar. O final vai ser bom, tá bom? Eu garanto. Eu estou perdido. É assim que o mundo está. Perdido. Olha o que diz o verso 1 ao verso 8. Paulo apresentando aqui, né, os seus argumentos. E Paulo apresenta aqui um discurso imaginário, como se Paulo estivesse fazendo um debate com um judeu lá de Roma. Alguém que estava cheio de si, achando que estava bem, que estava numa situação excelente. E Paulo disse: não é bem assim. E olha o que diz, a ideia aqui é trazer então objeções ao pensamento judaizante da época e responder à luz das Escrituras. Por exemplo, versículo 1, Paulo vai dizer: qual a vantagem de ser judeu? Ele responde no verso 2, ter recebido o privilégio de ter recebido a lei, a relação com Deus estabelecida, a vontade revelada de Deus, os oráculos de Deus. Essa é a vantagem. Qual que é a vantagem de um crente na igreja? Ele tem prioritariamente a palavra de Deus. Ele tem a oportunidade de conhecer Deus nas Escrituras, não apenas revelado nas estruturas naturais da natureza, na criação, mas você tem a oportunidade de ouvir o testemunho do próprio Deus. Então você é um privilegiado. Então qual que é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ser um crente, um presbiteriano, um reformado? O acesso aos oráculos de Deus, que o ímpio não tem ou não busca. Verso 3, a segunda pergunta: a incredulidade de uns anula a fidelidade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem gente que ouve o mesmo conteúdo, mas ignora. Outros ouvem esse conteúdo, mas recebem com fé. A incredulidade de uns anula a fidelidade de Deus. Paulo diz de maneira nenhuma. Verso 4. Se tendo conhecimento da verdade de Deus, o homem escolhe viver na mentira do diabo, o problema está no homem, não está em Deus. O problema está em quem ignora o que está ouvindo da palavra de Deus, o que está recebendo. E só poderá ter crédito no dia do juízo se tiver andado na verdade. Na verdade. Verso 5, outra pergunta. Então Paulo está fazendo aqui um discurso. Se vivemos de maneira injusta, nós vamos escapar da ira de Deus? Se nós vivemos como vivem os ímpios, os pagãos, Paulo responde no verso 6, é certo que não. Seremos julgados mediante as nossas obras, seja judeu, seja gentil, não tem raça especial na hora do juízo. Alma que pecar, essa morrerá. Todos serão julgados consoante as suas obras e consoante o conhecimento que tiverem da lei. Mas ninguém será salvo pelas obras. Olha que coisa interessante, mas será julgado por elas. Então qual que é a primeira conclusão que se faz? É que nós estamos perdidos. Olha o verso 7. Se Deus transforma desonra em honra, fraqueza em força, derrota em vitória, então por que sou condenado por ser pecador? Essa é a ideia da pergunta. Paulo responde: ainda que tenha gente que se justifica numa falsa premissa, e Paulo coloca aqui no versículo 8, porque Paulo estava sendo caluniado, ou muitos cristãos eram caluniados, a ideia de que tinha gente que os judaizantes passavam de cidade em cidade onde Paulo pregava o evangelho, pregando fake news, como se Paulo tivesse dito isso, ou se algum dos apóstolos tivessem dito isso. Está no verso 8, finalzinho aí, ó. Pratiquemos males para que venham bens? Ou seja, eu faço aquilo que é desonroso para vir a honra? Eu faço o que é errado para dar certo? O pastor Vumar sempre afirma que a graça de Deus compensa a desgraça. Verdade. Essa é uma verdade. Agora, não provocada, não deliberadamente. Você fez tudo para dar certo, mas você vacilou, se entregou a algum prazer,
pecou e a misericórdia de Deus te alcançou e te levantou. Agora, você conhecendo a lei de Deus, você resolve ser transgressor da lei, você está se colocando em oposição a Deus. Vai ser um choque difícil. O que esse grupo estava se justificando? Eles procuravam fazer as coisas erradas e justificavam nessa conta. Praticamos males para que venham bens. Era uma calúnia. Como se Paulo tivesse ensinado isso ou os apóstolos tivessem ensinado isso. Mas Paulo corrige isso dizendo: a condenação deles é justa. Ou seja, estão se condenando ao tentar se proteger através de uma falsa justificação. E nós vamos encontrar muita gente no nosso tempo tentando se justificar no erro do outro. Eles esquecem que cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. Se o outro peca, você não tem que pecar. Se o outro está no erro, você não pode assim, não, eu posso fazer também porque ele é crente e está fazendo. Porque nós somos imitadores de Cristo. De Cristo. Ele é o padrão, Ele é o nosso tipo, Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é a pegada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que me discipula. Eu sou discípulo de Cristo Jesus. Ainda que eu tenha irmãos que cooperem com o meu discipulado, eu preciso seguir a marca de Jesus. Então, havia esse pensamento e Paulo está combatendo. Em resumo, Paulo está dizendo para esse grupo: declare-se perdido. Vocês estão perdidos, se tem esse pensamento, estão cauterizados, perdidos, se auto-justificando. Vocês precisam conhecer as Escrituras, é o que Paulo vai fazer a partir do verso 9 até o verso 18. A segunda declaração: declare-se pecador. Diga assim: eu sou pecador. Eu sou perdido e eu sou pecador. Então Paulo está levando esse grupo a entender o estado do homem e a necessidade da misericórdia, da graça de Deus. Então Paulo agora vai apresentar vários textos do Antigo Testamento contestando esse pensamento de que Deus tem filhos prediletos, onde ele defende que todos aqui são iguais diante de Deus. Qual que é o nível de igualdade da raça humana? Paulo vai dizer: pecadora. Tem que se declarar assim: pecadora. Verso 9, há uma pergunta: o judeu tem alguma vantagem em relação ao gentio? Paulo vai responder: não. Na verdade, os privilégios do judeu, o privilégio dele ter nascido dentro e ter conhecimento da lei, o torna mais responsável ainda quando ele transgride a lei. É como nós vemos, por exemplo, e eu abro um parênteses aqui, a nação brasileira. Quando nós vemos pessoas que estudaram para conhecer a Constituição, conhecer o Código Penal, conhecer o Código Civil, para conhecer todo o judiciário, para julgar, e fazem ainda, coloca a mão na Constituição, não é isso? Que vão julgar, né, com os olhos vendados, não querem saber quem é, se é rico, se é pobre, né, se pagou a propina, se não pagou propina, fazem julgamentos que vão julgar com equidade. Mas engolem o pobre, sentenças viciadas. Estes são os piores do país. São aqueles que, tendo na mão o dever de julgar, não julgam a si mesmos e julgam o outro com injustiça. Com injustiça. Um dia encontrarão com reto juiz, e ele é insubornável. Isso significa que, fechando os parênteses aqui, você que conhece a palavra de Deus, você não tem costas quentes, nem largas. Você não vai conseguir ludibriar
o reto juiz naquele dia. Naquele dia, todos os nossos pecados passarão diante de nós, a não ser que estejamos debaixo do sangue do Cordeiro. A não ser que o advogado tome o nosso lugar. E Paulo então expõe do verso 10 ao verso 18, uma série de textos aqui do Salmo 14, Salmo 5, Salmo 10, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59, quando ele diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está descrevendo o estado depravado, corrompido dos homens. E esse é o estado até que a graça de Deus entre na história e restrinja o poder destruidor do pecado na vida do homem. Um dia Deus teve que te parar. Ele teve que te segurar, senão você continuava se matando, se destruindo o outro. Se a graça não entra, o homem se perde eternamente. Paulo está dizendo: você é pecador, toda a humanidade está debaixo da culpa do pecado e carrega esta carga, está sobre um governo, sobre um domínio poderoso, o domínio do pecado, que escraviza e faz o homem praticar a iniquidade, a inclinação do seu querer, do seu coração, das suas vontades, das faculdades deturpadas do homem. O homem está totalmente corrompido. E o que se espera do homem é o pior. Para quem está em Cristo, dias melhores virão, na glória. Para quem não está, dias piores virão. A iniquidade, a Bíblia diz que se multiplicará e o amor se esfriará de quase todos. A justiça faltará aos tribunais. O órfão, a viúva, o jornaleiro serão esquecidos. Tempos difíceis. E por maiores que sejam as nossas vantagens, esses textos descrevem a multidão dos que dizem cristão, mas estão debaixo do domínio do pecado, escravizados ainda. E uma vez que seus princípios e condutas provam que não há temor de Deus diante dos olhos, porque se há temor de Deus, o pecado é parado, há uma mudança de vida. O temor de Deus leva a decisões sábias. O temor de Deus leva à consciência de que um dia irão prestar contas, de que o pecado não compensa. Não compensa. Há um Deus que vê todas as coisas. E onde não há temor de Deus, não se pode esperar nada de bom. Onde não há temor de Deus, não há andar sábio, não há viver equilibrado, não há enchimento do Espírito Santo, não há frutos, ou não há fruto do Espírito, mas há obras das trevas. O que se produz é aquilo que mata, que destrói. E Paulo está dizendo: se julgue pecador. Declare-se pecador, você é pecador. Mas não é só isso, terceiro lugar. Declare-se então culpado. Diga comigo: eu sou pecador. Estou perdido. Eu sou culpado. Paulo está levando em sério, a faca está cortando. Paulo está dizendo para os romanos: declare-se culpado. Verso 19 e verso 20. Agora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está dizendo que a lei serviu para revelar a nossa incapacidade de agradar a Deus por nossas obras. Pois a quebra da lei é a desobediência.
é a desobediência, visto que é a lei que define o que é pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Então, se eu transgrido a lei, eu estou em falha, eu estou em pecado. Logo, eu não sou mais observador perfeito da lei, eu sou agora um transgressor e condenado por transgredi-la. E se eu conheço a lei de Deus, a minha vantagem diminuiu muito. Pelo contrário, a minha responsabilidade aumentou demais. Porque conhecendo a lei, eu ataco a lei, eu agrido a lei. E assim vão buscar justificação pelas obras da lei. Paulo está dizendo, todos devem se declarar culpados. A culpa diante de Deus é uma palavra temível. Nenhum homem pode ser justificado pela lei. A lei só pode condená-lo ao violá-la. Então, declarar-se culpado é uma coisa que ninguém quer. Você vai perante um tribunal, você está sendo julgado e você quer se defender. Você não quer a sentença, seja de prisão, seja pagar uma multa, entregar cestas básicas, fazer serviços comunitários, ou uma sentença de morte. Você quer justificar-se. Mas a corrupção da nossa natureza sempre impedirá a justificação por nossas obras. E olha que a declaração de Davi é a consciência de que todo cristão precisa ter. Está lá no Salmo 51, versículo 4. Você conhece bem. Salmo 51, verso 4. Davi faz uma declaração. Está escrita, está registrada. Não é uma declaração que se faz no quarto secreto. É para todos lerem. É para o mundo inteiro lembrar de que é o homem. O que diz o texto? Verso 4, Salmo 51. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está fazendo? Está dizendo assim, eu sou culpado. Tudo que está vindo de mal na minha família, que está acontecendo na minha casa, eu sou culpado. Fui eu que cobicei aquela mulher, fui eu que me deitei com ela, foi eu que estiquei a corda do pecado, e fui eu que fugi para longe dos caminhos do Senhor. Davi está dizendo, fui eu, não é o outro. Eu não posso falar assim, não conhecia essa lei. Davi está dizendo, eu conhecia, eu pequei, eu sou culpado. Nós vivemos numa sociedade que gosta de transferir responsabilidade. É um empurra, todo mundo empurra para o outro. Raramente ouvimos alguém que assume, diz assim, olha, o time perdeu porque eu fui o responsável. A minha família está indo mal porque eu pequei, Senhor. Tem misericórdia da minha família. Você nunca vê um sujeito e fala assim, ó Deus, açoita a mim, não os meus. O sujeito fala assim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Mas do outro, declare-se culpado. Mas em quarto lugar, declare-se justificado pela fé na justiça de Cristo. Paulo está trazendo aqui uma retórica. Primeiro, eu estou perdido. Segundo, eu sou. Terceiro, eu sou culpado. Quarto, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, mérito zero para a gente. O que vale as obras diante de Deus? Nada. O final das obras será dizer, sou culpado, perdido, pecador. Culpado. Verso 21 a 26. A justiça de Deus revelada pelos profetas, testemunhada pela lei, foi satisfeita em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que
Moisés escreveu e aquilo que os profetas profetizaram na sequência foi satisfeito em Cristo Jesus. Os profetas apontaram para Cristo. A lei, diz Paulo em outro texto, é o aio que nos conduz a Cristo. Pela lei nós descobrimos que nós somos pecadores, incapazes de agradar a Deus e que precisamos da graça interventora de Cristo Jesus. Então a única vantagem nossa não é nossa, é a de Cristo. É a justificação em Cristo. O homem culpado pelos seus pecados, por ser um transgressor da lei, deveria permanecer submetido à ira de Deus para sempre? É a pergunta que Paulo vai responder agora. E ele responde: não tem. Já declarou culpado? Já reconheceu o seu estado? Bendito seja Deus, há outro caminho aberto para nós, e esse caminho é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo para a justificação. É a fé que coloca toda a confiança somente em Cristo Jesus. Essa fé faz com que judeus e gentios sejam igualmente bem-vindos a Deus por meio de Cristo. E Paulo, ele quebra a barreira. Se havia alguma premissa, Paulo dizendo todo mundo é culpado, e o judeu é mais culpado porque conhece a lei. Deveria ser o exemplo. Mas o gentio não está justificado, ele é culpado, porque Deus se revelou a ele também. E pouco culpado, muito culpado, todos são culpados, condenáveis estão. Precisam da graça de Deus. E essa graça é concedida gratuitamente. Mas Cristo comprou-a por um preço alto, caro, muito caro. O sangue precioso, custou caro. E diz assim o verso 21 ao verso 26: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. E talvez você só guarde esse versículo desse texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero dizer para você que tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Você tem que rasgar esse versículo na caixinha de promessa e ler o texto todo. O texto continua: não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que todos? Judeus e gentios. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no sangue de Cristo, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista. Ou seja, como se Deus tivesse abreviado por um tempo, dado uma pausa para julgar. É isso mesmo. Haverá o tempo que Deus vai tratar todas as coisas. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Jesus. Então, duas coisas Paulo cita aqui rapidamente. Primeiro, a obra da expiação. Precisamos ter fé na obra expiatória de Cristo Jesus. Expiar é levar a culpa. Você declarou-se culpado, mas Jesus disse assim: eu me faço culpado no seu lugar. Então, se você confia sua vida a Cristo Jesus, Ele leva a sua culpa. Como o bode expiatório levava a culpa de alguém lá no Antigo Testamento. E impunha-se as mãos e oravam, transferindo a culpa, e aquele tinha um bode emissário que era enviado ao deserto. A culpa foi embora. E quando eu li esse texto, eu comecei a rir uma vez, assim: isso o bode volta. A culpa volta para o arraial, né? Leva para longe. E se ele é igual o gato, conhece o caminho de volta, né? Vem pelo cheiro. Ah, Deus proveu 2 bodes. Tinha o expiatório. Se o emissário voltasse, tinha um que você também impunha as mãos, e esse morria. E o sangue
era aspergido, a obra era concluída. Mas não é apenas a expiação, Paulo fala também da propiciação. Não é apenas levar a culpa, mas é também cobrir o pecado, é propiciar. Os olhos dos querubins no propiciatório eram lançados sobre eles sangue, para que os olhos que vê todas as coisas, por todos os lados, por dentro e por fora, ou seja, tudo que você tem, a ressonância do céu, não possa ver em você quem você é. Só consegue ver quem Cristo é. Por isso, você pode dizer o que Paulo diz, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Filhos benditos, amados de Deus. A obra da propiciação, ou seja, o sangue cobrindo o pecado. Deus olha para um miserável, perdido, pecador, culpado, e o declara justo. Justo. Como que Deus me vê em Cristo Jesus? Justo. Pastor, mas Deus é onisciente e Ele sabe quem eu sou. Ele sabe, Ele não caduca, Ele não esquece. Só que Ele lançou a culpa sobre Cristo Jesus. Você precisa apropriar disso pela fé. Então declara-se justificado pela fé na justiça de Cristo. Deus o Pai cobrou a nossa dívida eterna na pessoa e na obra do nosso fiador, do nosso mediador, do nosso redentor, Cristo Jesus, para que não pudesse mais cobrar de nós. Isso é graça. Para que a cobrança fosse uma vez por todas em Cristo Jesus. A obra é suficiente. Assim, todo pecador é carente, é necessitado de um olhar misericordioso de Cristo, de ser tomado pela glória da pessoa, da obra de Cristo, para que seja tomado também da presença do Espírito Santo, que aplica essa obra redentora, para ser iluminado e liberto de todo o pecado, declarar: eu sou culpado, eu preciso da graça de Jesus. Todo ato de conversão é um ato de declaração de culpa. O sujeito passa a vida inteira se justificando, a vida inteira fugindo de Deus, culpa o outro, mas nunca culpa a si mesmo. Deus dizendo assim: declare-se culpado. Mas você pegue toda essa culpa e traga ao altar, e você sai daqui justificado em nome de Jesus. Por fim, além de declarar-se perdido, pecador, culpado, justificado pela fé na justiça de Cristo, declare-se também derrotado. Derrotado no seu orgulho e vitorioso na graça de Cristo. Diga assim: eu estou derrotado no meu orgulho, mas estou vitorioso na graça de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, verso 27 a 31. Onde, pois, a jactância, o orgulho? Paulo está falando para o judeu. Sabe aquela opulência, aquela soberba, aquela altivez de se achar raça acima de todos? E eles eram odiados por isso. O povo superior, porque era o povo dos oráculos de Deus. E Paulo se coloca no lugar porque ele era puro sangue. Onde está a jactância? Diante da obra de Cristo. Ele vai dizer: foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmando. Então esse bloco fala da quebra do orgulho, da jactância. Eu não sou salvo pelos meus méritos, nem por minhas obras. Na verdade, por eles eu estaria condenado.
Sou salvo pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. E esse mérito é de Jesus. É de Jesus. Então eu estou derrotado. O meu orgulho caiu. Para que a glória seja de Cristo. Se fôssemos salvos por nossas obras, o orgulho não seria excluído. Porém, o caminho da justificação pela fé exclui todo orgulho para sempre. É um caminho de humildade. Como é que nós não chegamos a Deus? Eu aprendi que de joelho ninguém tropeça. É reconhecendo o favor de alguém. Por isso, nós, crentes, não temos autorização para transgredir a lei de Deus. Nós temos autorização para obedecê-la. Nós não somos salvos pelas obras. Mas as obras devem acompanhar os que são salvos. Isso é natural. A nossa relação com Deus não pode ser mais de temor, de medo de transgredir a lei e ser punido. E essa era a relação do judeu. E Paulo está corrigindo. Era uma relação doentia. Essa era a vida de muitos judeus que buscavam obedecer à lei para não serem condenados por ela. E assim eles carregavam grandes e terríveis fardos. Ele obedecia à lei como um fardo. Se eu falhar, você imagina, você anda com a corda no pescoço o tempo todo. Tem muitos crentes que não creem na predestinação, na doutrina da eleição. E por isso andam com a corda no pescoço o tempo todo. Pecou, perdi a salvação. Confessei, recuperei a salvação, como se a salvação fosse um mérito da sua perseverança. Bobo você é. A perseverança dos santos é uma obra de Cristo em você, é a obra do Espírito Santo, é Ele que persevera em você. Porque se Ele for tirado de você, você está morto. Um corpo sem Espírito está morto, assim um crente sem o Espírito Santo de Deus está morto. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de medo. Porque o temor de Deus não nos afasta de Deus, mas nos faz correr para a obediência a Ele. Paulo está corrigindo, a nossa relação com Deus tem que mudar. A nossa relação com Deus precisa ser de amor. Porque eu amo, eu guardo os mandamentos, porque eu quero agradar a Deus, eu busco conhecê-lo e servi-lo, porque eu quero desfrutar de uma relação harmoniosa, abençoadora, feliz e saudável. Eu procuro amar a Deus sobre todas as coisas. Eu entendo que eu tenho o privilégio de conhecer a Deus, o privilégio de me relacionar com Deus. Eu não quero fazer as coisas para chatear o meu Deus, eu quero agradá-lo. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele vai fazer. Coloca a sua confiança em Deus. Assim, transgredir a lei é entristecer a Deus. E isso você pode dizer, eu não quero. Eu quero, na verdade, alegrar meu Senhor em tudo, pois Ele muito me alegrou por sua obra redentora, quando deu seu Filho por mim. Por que eu vou desagradar? Por que eu vou entristecer, meu Deus? Assim, Deus é Deus dos judeus, é Deus dos gentios. A lei de Deus jamais será anulada pela fé. Mas a fé irá confirmar que a lei é boa. Porque a lei nunca nos afastou de Deus. A lei revelou que só há graça em Cristo. Só há vitória em Cristo. Que a nossa suficiência vem de Deus. Nossa suficiência vem de Deus. E assim eu posso viver para agradar a Deus. E as minhas obras comprovam o quão salvo eu sou. Ou seja, ela acompanha os salvos. E eu quero concluir dizendo de maneira notória aos leitores daquela época e aos ouvintes nesta manhã: declare-se perdido.
Declare-se perdido. Pare de se justificar diante de Deus. Reconheça que você precisa ser salvo. Tem gente que acha que está indo bem demais. Segundo, declare-se pecador. Não há nada de bom na sua vida, na sua autoconfiança. Todos nós estamos caídos e carentes da misericórdia de Deus. Não tem nenhum bom aqui. E você ouve o maior pecador. Declare-se culpado. Os privilégios da lei não nos livram da sua condenação quando nós transgredimos. Então seja um crente mais fervoroso, obediente, fiel. Pare de se justificar no outro. Declare: eu sou culpado das minhas falhas. Quando as coisas dão certo é graça de Deus, quando dá errado a culpa é minha mesmo. Mas não fique por aí. Declare-se justificado. É a fé na obra de Cristo Jesus quem pode te tornar justo diante de Deus. Do contrário, você estará condenado. Eu declaro: eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu creio na obra de Cristo. Um sujeito perdido, pecador, culpado, anda com uma declaração: é justo. Mas olha a ficha policial, olha a capivara do sujeito, olha os processos. Ele é réu, culpado de morte. Sim, a sentença foi aplicada. E está dizendo que o carpinteiro da Galileia subiu no madeiro e morreu no lugar. É suficiente porque ele era perfeito. O sangue dele foi derramado. O pai o aceitou. O juiz declara: sentença cumprida em Cristo Jesus. Eu brinco que Deus não perdoa pecados, quem perdoa é Jesus. Ele cobrou em Cristo. É a graça de Cristo. É a justiça de Deus. Por fim, declare-se derrotado e declare-se Cristo vitorioso. Porque se você tinha alguma vantagem, ela foi desfeita na cruz do Calvário. Porque essa vantagem só te condenava. A vantagem é de Cristo. E pela fé nós tomamos posse da vitória de Cristo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz que Cristo triunfou sobre nós e nos expôs diante de todos. Triunfou sobre nós. Ele nos conduz em triunfo, diz as Escrituras. Isso significa que todas as vezes que eu lembro do quão pecador eu sou, eu lembro que alguém passou por cima de mim com um rolo compressor e diz assim: você está derrotado. Declare-se a culpa. Eu digo: sou culpado. Declare quem é seu Senhor. Eu falei: é o Senhor. Por isso eu recebi Jesus não como meu Salvador somente, mas Ele é o meu chefe, é o meu dono, é meu Senhor. Eu passaria a vida inteira declarando: perdi a batalha, mas ganhei a guerra. Perdi naquele dia, quando os meus méritos foram lançados, as minhas justiças como trapos de imundícia, lançados nas profundezas. Mas a justiça de Cristo foi lançada sobre mim. Já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. Baixe sua fronte, ore ao Senhor por sua vida nesta manhã. A seguir nós vamos ser conduzidos, depois de uns 2 minutos de oração, por um tempo de um louvor ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós viemos nesta manhã para declarar
que estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Que somos pecadores, porque essa natureza ainda conflita com a natureza santa do Senhor em nós. Que somos culpados pelos nossos pecados. E só não fomos condenados porque o Senhor entrou na nossa história, mudou a nossa vida e fomos justificados em Cristo Jesus. Declaramos que fomos derrotados. Não temos valor nenhum em nós, a não ser aquele que o Senhor acrescentou. Tudo é graça. Tudo é graça. A lei nos revelou o Messias, nos revelou o perfeito. A lei também revelou o quão imperfeito nós somos e quão dependentes de Ti. Dá-nos um coração sempre cheio de temor ao Senhor, um coração quebrantado, um coração obediente à Tua lei, à Tua vontade, que nós possamos viver para Teu louvor e Tua glória, Senhor, em todo o tempo. Ajuda-nos. E nesta manhã, aplica a salvação, ó Deus, àquele que ouviu esta palavra, para que possa se declarar também perdido, pecador, culpado, mas que possa se apropriar dos métodos de Jesus e declarar: eu sou justificado em Cristo Jesus, fui derrotado na minha jactância, no meu orgulho, para que a vida de Cristo se manifeste na minha vida. Salva nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor.